Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Dias em que oramos, clamamos, e mesmo assim, parece que o céu está em silêncio. É nesses momentos que a fé é provada, e é também nesses momentos que o Senhor trabalha de forma mais profunda em nossos corações. A palavra de Deus nos lembra, em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Quando o caos se levanta, quando o medo tenta dominar o coração, Deus nos convida ao descanso. Ele diz, pare de lutar sozinho. Eu estou no controle. Deus não perde o domínio sobre nada. Ele nunca é pego de surpresa. O que para nós parece um fim, para ele é apenas o início de um novo propósito. Romanos 8:28 nos garante, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não algumas. Não as mais fáceis. Mas todas, até as lágrimas, as esperas, os desertos e as portas que se fecharam. O cristão reformado sabe, a soberania de Deus é o alicerce da nossa paz. Se Ele é Senhor sobre todas as coisas, então não há acaso. Não há coincidência. Há providência. E a providência de Deus nunca falha. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez o peso da vida esteja maior do que suas forças. Mas ouça, o mesmo Deus que sustentou Moisés no deserto, que deu força a Elias na caverna, que livrou Daniel na cova e acalmou o mar com uma palavra, esse mesmo Deus está cuidando de você agora. Salmo 121 declara, Ele não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto você tenta entender o porquê das coisas, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não está distante, Ele está atento. Ele vê a sua dor, ouve o seu clamor e tem um plano perfeito, mesmo quando você não entende o processo. Muitas vezes, Deus permite o deserto para nos ensinar a depender dele. No deserto, Israel não tinha recursos humanos. Não havia onde buscar água, nem pão, nem sombra. E foi ali que Deus mostrou quem Ele era, o Deus que faz manar pão do céu, o Deus que faz brotar água da rocha, o Deus que guia por nuvem e fogo. Deus ainda faz o mesmo hoje. Ele permite o deserto, mas nunca deixa você sozinho nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o medo vier, lembre-se, a fé não é ausência de medo, é decisão de confiar mesmo com medo. Davi enfrentou Golias não porque se achava forte, mas porque sabia que o Senhor dos exércitos lutava por ele. E quando você confia em Deus, o impossível se torna cenário para o sobrenatural acontecer. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar em Deus é viver sob sua cobertura. É saber que nenhuma seta lançada contra você tem poder para destruir aquilo que o Senhor sustenta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque quem te guarda é o Deus Todo-Poderoso. Mesmo que o mundo desabe, o crente tem uma rocha firme, Cristo Jesus. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa segurança em meio às tempestades. E quando os ventos soprarem fortes, é a graça de Deus que nos mantém de pé. Talvez você olhe ao redor e não veja saída. Mas Deus não precisa de saída. Ele cria caminhos onde não há caminho. Ele abre o mar, move montanhas e transforma derrotas em testemunhos. Isaías 43:19 nos lembra, eis que faço uma coisa nova, agora brota, não a percebeis? Até no deserto farei caminho e rios no ermo. Quando tudo parece seco, Deus faz nascer rios de vida. Quando tudo parece perdido, Ele traz de volta a esperança. E a verdade é que nada pode frustrar os planos do Senhor. Nenhuma oposição humana, nenhuma circunstância, nenhum erro seu é capaz de anular o propósito de Deus. Porque o nosso Deus é especialista em transformar o caos em beleza, o luto em dança, e a cruz em vitória. Cristo venceu. E porque Ele venceu, você também vencerá. Não pela força dos seus braços, mas pela graça que te sustenta. A caminhada cristã não é feita de vitórias fáceis. É feita de perseverança. Mas, em cada passo, o Espírito Santo nos fortalece e nos guia. E, ainda que as lágrimas escorram, há alegria reservada para quem confia no Senhor. Salmo 35 declara, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã chega, não quando tudo muda, mas quando você percebe que Deus nunca deixou de estar com você. Então, levante-se. Respire fundo. Lembre-se de quem é o seu Deus. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é soberano. Você pode até não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e ver que cada passo, cada dor e cada silêncio foram necessários para moldar sua fé e te aproximar do coração de Deus. Não desista. Não pare no meio do caminho. Continue crendo, continue orando, continue esperando, porque quem confia no Senhor nunca é confundido. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E quando Ele agir, será perfeito. Quando Ele responder, será no tempo certo. Quando Ele cumprir, será para a glória dEle. Então declare com fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, guia-me pelas veredas da justiça, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E é por isso que você pode descansar. Porque o Deus que te chamou não falha. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E nada, absolutamente nada, pode te separar do amor dele. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Balão de falar, Deus está no controle da minha vida. Deixe essa declaração registrada como um ato de fé.
E não esqueça, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam a sua fé. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e renove tua esperança hoje e sempre. Fique firme, porque Deus continua no controle. Sabe, muitas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos, por que Deus está demorando tanto? Esperamos uma resposta, uma mudança, um milagre, e o tempo passa. Mas o tempo de espera nunca é tempo perdido, é tempo de preparo. Deus não se atrasa. Ele age na hora exata. E às vezes, Ele está mais interessado em transformar o nosso coração do que em mudar as circunstâncias. Porque se Deus muda o ambiente, mas o coração continua o mesmo, nada realmente muda. Mas quando Deus trabalha dentro de nós, até o deserto floresce. A palavra diz em Isaías 42:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não é cruzar os braços. É confiar ativamente. É continuar caminhando, mesmo sem ver o fim da estrada. É declarar, Senhor, eu não entendo, mas confio. Essa é a fé madura, a fé que descansa, mesmo quando não há respostas. O apóstolo Paulo sabia o que era sofrer. Foi perseguido, preso, humilhado. Mas ele também aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque sabia em quem tinha crido. Em 2 Timóteo 1:12 ele diz: sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo não confiava em si mesmo. Ele confiava em Cristo, e é por isso que ele permanecia firme, mesmo em meio às tempestades. E o mesmo Deus que sustentou Paulo, é o Deus que te sustenta hoje. Mesmo que tudo pareça desmoronar, há uma rocha firme debaixo de você. Essa rocha é Cristo. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas. Ele prometeu presença no meio delas. Em João 16:33 ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que o cristão pode ter paz mesmo no caos, porque a vitória já foi conquistada. A cruz não foi derrota. Foi triunfo. E aquele que ressuscitou ao terceiro dia vive e reina, e intercede por você. Então, quando o medo tentar dominar o seu coração, lembre-se. O trono de Deus não está vazio. Ele reina. E ele reina sobre tudo, até sobre aquilo que você não entende. Muitas vezes, Deus vai permitir que a gente perca o controle, só para nos lembrar que Ele nunca perdeu. Porque enquanto tentamos segurar tudo nas mãos, Ele está dizendo, entrega. Confia. Descansa. Salmo 37:5 nos ensina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É simples, mas profundo, entregue e confie. Não há promessa de que tudo vai ser fácil, mas há certeza de que tudo vai cooperar para o seu bem eterno. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo. Talvez seja uma cura, uma restauração, uma resposta, um recomeço. E parece que Deus não ouve. Mas ouça, Deus não está em silêncio porque esqueceu de você, Ele está em silêncio porque está preparando algo maior do que você imagina. O silêncio de Deus não é ausência. É estratégia. Ele trabalha no invisível, para que, no tempo certo, o visível glorifique o nome dele. E quando ele agir, tudo vai fazer sentido. Você vai entender que nada foi em vão. Muitas vezes, queremos o conforto, mas Deus quer o crescimento. Queremos o resultado, mas Ele quer o relacionamento. Queremos o milagre, mas Ele quer o coração. E quando o coração se rende, o milagre se torna consequência. Então, não desanime. Continue firme. Ore mais uma vez. Adore mais uma vez. Creia mais uma vez. Porque, mesmo quando você não sente, Deus está com você. Ele está no quarto quando você ora em silêncio. Ele está nas lágrimas que ninguém vê. Ele está nas madrugadas em que você diz, Senhor, eu não aguento mais. E Ele responde, a minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus a Paulo, quando o apóstolo pediu para ser livrado do espinho na carne. E essa resposta continua ecoando hoje, a graça é suficiente. A graça que salva é a mesma que sustenta. A graça que perdoa é a mesma que fortalece. E a graça que começou a boa obra é a mesma que vai completá-la. O cristão reformado entende, tudo vem da graça, tudo é pela graça e tudo termina na graça. E é por isso que você pode descansar. Mesmo quando a dor for grande, lembre-se. Você tem um Deus maior. Mesmo quando o futuro for incerto, lembre-se. Você tem um Deus eterno. Mesmo quando o coração for fraco, lembre-se. Você tem um Deus forte. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu sustento. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. E quando o inimigo tentar te paralisar com medo, levante a cabeça e declare: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo habita em você, intercede por você, consola você. E quando as palavras faltam, ele traduz as suas lágrimas em orações diante de Deus. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é amor. Um amor que não te abandona, não te rejeita e não te condena. Um amor que permanece, mesmo quando você falha. Então não tema. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Ele é maior do que qualquer enfermidade, escassez, medo ou desânimo.
E Ele te chama hoje para voltar a crer, voltar a sonhar, voltar a esperar. Se esta mensagem falou com você, não saia deste vídeo sem orar. Feche os olhos por um instante e diga com fé: Senhor, eu te entrego as minhas preocupações. Entrego o que eu não posso controlar. Fortalece minha fé e me ensina a descansar na tua soberania. Faz de mim um instrumento da tua graça, mesmo nas lutas. Eu confio em ti, Senhor, porque sei que o teu plano é perfeito. Amém. Pessoa com as mãos postas. Agora respire fundo e lembre-se: Deus está no controle, e isso é tudo o que você precisa saber hoje. Se essa palavra tocou o seu coração, declare nos comentários: Balão de Fala, Deus é fiel e está no controle da minha vida. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está passando por um tempo difícil. Você pode ser o canal que Deus vai usar para levar esperança a outra pessoa. E lembre-se, nada pode frustrar os planos do Senhor. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo certo, do modo perfeito, para a glória dele. Até o próximo vídeo. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Faíscas.